Bom dia, igreja. Ontem, uma filha de Deus me cumprimentou com shalom. Então, hoje eu vou mudar o cumprimento, falar shalom. Shalom significa paz, mas não é só uma palavra que tradução é paz. No conceito do povo judeu, shalom tem muito mais. É presença abundante de Deus. Presença de Deus que não só é companhia para a gente, mas também significa a presença das dádivas de Deus conosco. Quando a gente deseja shalom para alguém, não é simplesmente tranquilidade, a gente deseja que as pessoas vivam as bênçãos de Deus, vivam uma vida intensa, constante, com a presença abundante do nosso Senhor. Que esse possa ser o nosso desejo, então, no culto dessa manhã, constantemente, na verdade, todos os dias das nossas vidas, uns para com os outros, mas que o Senhor seja conosco. Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, nós te entregamos essa palavra, essa meditação que nós temos, que o Senhor possa ser presente plenamente em nosso meio, que teu Santo Espírito possa falar, traduzir, nos revelar a tua vontade que está na tua palavra, para que nós possamos aprender, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Por favor, seja conosco nesse momento, por favor, abençoa, e que a tua presença seja abundante, que essa casa seja uma casa de oração, que essa igreja seja a tua. Nós queremos ser teus, nós queremos do Senhor conosco. Por favor, nos direciona. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Gente, outro dia eu tenho um hábito às vezes de fazer umas pesquisas na internet de coisas que são óbvias. Porque eu sempre encontro coisas que não são muito óbvias. E eu estava pesquisando sobre achados e perdidos. Porque eu tinha uma dúvida. E eu pensei, não, eu sou especial, só eu tenho essa dúvida, deixa eu pesquisar aqui. Eu descobri que toda a internet discute sobre isso. Por que a gente fala achados e perdidos, sendo que todas as outras línguas falam perdidos e achados? Mesmo em Portugal, que é perdidos e achados, com sotaque diferente. Mas é a mesma palavra. Em inglês é lost and found, e outros lugares também. E a gente fala em português do Brasil achados e perdidos. Parece a ordem errada, porque você perde, depois você encontra, daí você vai no lugar que é de perder e achar para pegar de volta a sua coisa. Mas a gente fala assim. E a internet não tinha uma solução para isso, todo mundo só discutia, falava assim, não, mas é a mesma coisa, não importa a ordem, significa que achou e perdeu. E o outro dizia, não, importa sim a ordem, mas tem talvez um significado oculto que quem criou esse termo no português quis pensar que achados é mais importante para ser positivo. E tinha várias teorias. A minha teoria é só que tem uma sonoridade melhor e fica mais bonito. Eu acho que talvez seja isso. Mas é interessante. Eu só estou compartilhando a minha pesquisa porque eu passei algumas... Não foram horas, né? Mas eu passei alguns minutos nisso e foi bem intenso. A gente pensar bastante sobre essa questão de por que as coisas acontecem do jeito que acontecem e por que a gente perde tanta coisa. Essa também foi a minha segunda dúvida. Vitória, você esqueceu o celular hoje? Então, eu tenho um exemplo para compartilhar. Minha prima seminarista Vitória, ela tem o hábito não, né? Mas acontece bastante com frequência de ela esquecer o celular. Ou perder em algum lugar. Graças a Deus não perde tanto, porque às vezes o Dais que lembra, e ele pega o celular. Hoje o celular ficou dormindo em casa. Mas, não na minha, né? Na deles. Mas é interessante, a gente tem o hábito. Eu não conheço ninguém, mas eu posso estar errado, se alguém quiser levantar a mão, que nunca perdeu alguma coisa. Todo mundo aqui já perdeu alguma coisa alguma vez na vida, né? Pode ser pequeno, pode ser grande, todo mundo, né? Ok. Tem gente que perde com mais frequência, tem gente que perde com menos. Mas se a gente está em algum lugar público, ou em algum evento, em algum ambiente, às vezes a gente espera encontrar de volta e a gente vai nesse lugar achados e perdidos. Muitas vezes as pessoas que estão no ambiente vão lá, recolhem e encontram lá no achados e perdidos. E a gente vai procurar. No meio da nossa procura, é bom que a gente tenha essa etapa para ajudar de achados e perdidos, porque a gente não precisa ficar procurando por todo o ambiente. Procurar é muito difícil. É mais difícil, talvez, do que evitar perder, mas a gente ainda ocorre essa situação. E a nossa frustração é de acordo com quão valioso é o que a gente perdeu. Se alguém perde uma caneta, e a caneta for uma caneta comum, a pessoa pode pensar assim, nossa, né, do que ir rastrear a minha jornada inteira do meu dia, talvez eu pegue uma outra caneta. Às vezes tem aquelas pessoas que têm um monte de caneta de brinde, de evento, assim. Então, não é tão valioso, não frustra tanto o coração. Agora, tem gente que vai falar, nossa, mas eu tenho tanta informação, tantas coisas, tantas fotos, tantas coisas importantes no meu celular, se eu perder, vai ser um peso um pouco maior. Isso vai aumentando, né? A gente pode perder coisas de finanças mais pesadas, a gente pode perder um ente querido,
aí o valor torna a frustração, torna a dor um pouco maior. Nem tudo que a gente perde a gente consegue encontrar. Algumas coisas podem ser encontradas, mas talvez a gente não vai ter acesso a elas. Algumas coisas a gente nunca vai ter de volta. E nem tudo que é encontrado por quem perdeu. Que nem no Achados e Perdidos, que outra pessoa encontrou e deixou lá, e você vai ter acesso às suas coisas perdidas. Às vezes, ou muitas vezes, as coisas encontradas não são encontradas por quem perdeu. Até porque quem perdeu normalmente está com a necessidade de se localizar melhor. E quando eu era criança na minha casa, eu era o cara que perdia as coisas. Eu era a pessoa que estava sempre perdendo coisas. Inclusive, isso ainda acontece hoje. Às vezes eu perco o meu celular na minha mão e eu estou segurando com força para não soltar e eu estou procurando com a outra mão e ele está lá. Eu já fiz isso com o meu óculos, já fiz isso com o relógio. O relógio eu só encontro se ele está no meu pulso. Se eu seguro ele, eu perdi ele de vista. Eu notei essa situação quando uma vez eu perdi uma coisa em casa. Acho que não era celular porque eu não tinha celular ainda criança. Mas daí meu pai, ele riu só da minha cara. E daí eu falei, não, me ajuda a procurar. Daí ele achou que eu estava fazendo graça, né? Mas estava na minha mão, né? Aí eu descobri de onde veio isso, porque a minha mãe, ela sempre tira o óculos para cima, assim, para segurar o cabelo, e ela fica procurando o óculos dela toda vez. Ela vai sair de casa, ela fecha a porta e tranca e fala, nossa, esqueci o óculos. Aí ela abre a casa, procura a casa inteira, fala, a gente está atrasado, vamos. Aí senta no carro, coloca o óculos para baixo e fala, achei o óculos. Mas é interessante. Algumas casas funcionam assim, né? E na minha casa, o meu pai era o cara que encontrava as coisas. Então, para honrar ele, feliz Dia dos Pais, obrigado, pai, que você achou tanta coisa na minha vida. Mas a palavra dessa manhã é sobre esse tema de perdidos. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é todo dedicado à história sobre coisas perdidas que Jesus está contando. E hoje a gente vai falar sobre a parábola dos filhos perdidos. Nessa parábola, a gente vê muita alegria quando as coisas são achadas, em todas as parábolas desse capítulo. Vamos dar um pouquinho de contexto. No Evangelho de Jesus, ele estava iniciando o seu evangelho, ele estava pregando, ele já estava fazendo milagres, estava contando histórias, e as pessoas começavam a se reunir em volta de Jesus para escutar, de todos os tipos. Pessoas intelectuais, mestres da lei, professores da Bíblia, ou outras pessoas que às vezes não tinham nada a ver, pessoas que tinham doutrinas diferentes umas das outras, também pecadores, também pessoas que necessitavam da cura de Jesus. E dentre essa multidão de pessoas, a gente vê o capítulo 15 do Evangelho de Lucas começar da seguinte forma, no versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Receber na casa naquela época, ainda hoje, né? É algo de intimidade. É algo, naquela época, muito mais de respeito, de honra. Significava um vínculo do hóspede com o anfitrião, e o anfitrião, ele era honrado pela visita do hóspede. Não só ele estava fazendo um favor, mas ele era honrado. Se o hóspede vinha, ele se sentia honrado, porque na lei de Deus instruía que você deveria receber as pessoas. Então, se alguém te deu a oportunidade de receber, você está honrando a pessoa. Olha só que legal, você pode ir na casa do outro, se convidar e falar assim, não, de nada. Deve ser muito bom isso daí, né? E Jesus, ele era bom nisso. Então, ele ia nos lugares, ele ia visitar as pessoas, e as pessoas gostavam de receber ele. Mas, às vezes, tinham outras pessoas que não gostavam dessa situação, que foi o caso de quando Jesus estava sempre perto de pecadores. Jesus honrava esses pecadores porque ele era o hóspede ilustre. Ele era aquele que trazia honra para casa. Mas talvez muita gente confundia, achando que a casa desonrava ele, o que não acontecia. Mas ele era criticado nesse momento. E daí ele conta essas histórias. Algumas pessoas vão falar que tem 3 parábolas no Evangelho no capítulo 15, ou 2, ou 4. São a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e dos filhos perdidos, também conhecida como filho pródigo. Parecem 3, né? Mas daí eu fui estudar sobre isso e eu parei, porque o livro tinha muitas páginas só sobre essa situação. E ele ficava falando assim, são 2 parábolas, porque a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida são uma só, e a parábola do filho pródigo é uma outra parábola. Mas aí no mesmo livro ele fala assim, mas na verdade a parábola do filho pródigo são 2 parábolas. Eu falei, ixi, e agora? Aqui eu achava que eram 2, virou uma, e aqui eu achava que era uma, virou 2. A questão é que só tem um tema. Não são várias parábolas, não são várias histórias apenas. É um tema só. Jesus estava falando da situação de perdidos e da alegria de encontrar algo perdido. E a gente
já viu, né? A gente só tem a alegria de encontrar algo perdido se a gente teve frustração quando a gente perdeu. Se esse algo que a gente perdeu é valioso. Pode ser algo que pareça sujo, né? Uma moeda, às vezes, uma ovelha certamente é suja. Ovelha cheira mal, gente. É um animal, né? Mas a pessoa que cuida de ovelhas e encontra sua ovelha certamente fica muito alegre. E da mesma forma, Jesus contando a história sobre um pai e 2 filhos. Essa história começa assim no versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Essa história, ela começa com o pai. Eu sempre li essa história da perspectiva do filho porque a gente segue ele, né, na jornada dele. Mas a história está falando, é sobre um homem que tinha 2 filhos. É uma história sobre um pai. E por mais que a gente já está acostumado ao longo da história da igreja a interpretar, falar assim, esse pai é Deus e os filhos somos nós, vamos aprender com isso. Talvez para um leitor ou para um ouvinte de Jesus naquela época, eles não iam imediatamente pensar em Deus e neles mesmos. Vamos pensar então numa situação de uma família, como as nossas famílias. De um pai humano, de um pai falho e de filhos humanos e filhos falhos. Um pai que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, como todos que têm um irmão, são diferentes um do outro. Personalidades diferentes, jeitos diferentes, até porque um é mais velho e o outro é mais novo, e eles foram criados de formas diferentes. O pai também não era perfeito. Então, quando ele criou seus filhos, os filhos não se tornaram perfeitos, porque se o pai fosse perfeito, os filhos teriam alguma chance, que nem nosso Pai Celestial que é perfeito, e por isso a gente pode ser purificado. Mas um pai humano não pode dar essa chance para os seus filhos. Coisas acontecem, acidentes, decisões. E nessa vida, na vida deles, a gente vê o que acontece. O filho mais novo, ele pede a herança do seu pai. A vida não é tão simples quanto perder objetos e encontrar no achados perdidos. Porque é conveniente, né? A gente ter algum lugar que a gente vai encontrar. Quando depende de uma decisão, quando um pai escuta do seu filho que ele quer a sua herança, ele não tem muito o que fazer, ele já perdeu o seu filho quando o filho fez essa decisão e falou isso. Naquele contexto, talvez você já tenha escutado, mas significa, se é herança, a herança é algo que você recebe depois da morte do pai. Então o filho, ele já tinha descartado o seu pai como pai. Ele já tinha descartado o valor que tinha e ele não achava que isso era uma perda. Ele queria os recursos dele. Então o pai, ele tinha escolha, mas o que ele escolheu fazer foi dividir os bens e entregar para o seu filho mais novo. E depois, o filho também perdeu o que tinha. Se o pai perdeu o filho nesse primeiro momento, o filho que abriu mão do seu pai para ter os seus recursos perdeu. Continuamos no versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Imagina como é para um pai ver um filho se perder sem poder fazer nada. Eu imagino mais ou menos da posição de filho, mas talvez aqueles que são pais aqui, pais e mães, talvez tenham uma perspectiva um pouco melhor. Quando você fala para o filho não fazer alguma coisa, ele vai inevitavelmente tentar fazer alguma coisa. Eu fui a criança que tentou cutucar a tomada. Pela graça de Deus, meu dedo é muito gordo e não aconteceu nada. Mas meus pais falaram que não podia, e eu já sabia que era uma história comum, que falar não podia, daí o filho pega e coloca o dedo e toma choque. Eu falei, mas eu sou especial, eu não vou tomar choque. Eu não tomei choque, mas eu não me senti nem um pouco especial depois de perceber que não valeu nada fazer isso, desobedecer meus pais. Porque quando eu olhei para o olho deles, eles ficaram, oh não, alguma coisa errada aconteceu. E essa situação, quando é pequena, talvez os pais vão dar risada, talvez eles vão fazer só uma cara de desespero no momento, mas em situações um pouco maiores, a dor acontece. A gente vê, não é incomum, discordância sobre a vida entre pais e filhos, sobre como viver, às vezes sobre que carreira seguir, como lidar com as suas decisões de vida. E às vezes a gente escuta bastante, né? Um pai falar, faça isso, porque é melhor, toma essa decisão aqui. E o filho fala, mas essa decisão não é o que eu desejo, não é prazerosa, não é boa para mim, eu quero fazer aquilo. E daí a gente não sabe, porque o filho, ele sabe como é ser ele mesmo, ele sabe como ele é, ele sabe o que fazer, mas o pai já viveu um pouco mais.
e ele tem mais experiência, só que ele não está no corpo do filho. Os dois têm perspectivas limitadas, os dois são seres humanos. Talvez nenhum dos dois vai falar um argumento perfeitamente correto. E a gente pensa se essa questão, se eles estão lidando com o que é melhor, qual que é a melhor decisão, qual que é a melhor rota de vida. E se você não conseguir convencer o outro, você vai perder o argumento, significa que o outro vai perder a rota de vida. Essa discussão parece uma discussão sobre perder alguma coisa importante, perder um rumo de vida que está sendo discutido. Mas, na verdade, não é sobre a história, não é sobre o argumento, não é sobre as opiniões. É sobre perder o relacionamento, é isso que está em jogo. E muitas vezes, quando a gente vê essa discussão, conheço muitas famílias que tiveram discussões entre pais e filhos e isso danificou e, às vezes, até rompeu o relacionamento. Quando a gente pensa em perder alguma coisa, às vezes a gente tem muitas coisas na nossa mão. E eu falei, é inevitável perder algumas. Mas algumas delas são mais importantes que as outras, valem mais atenção. O relacionamento é muito mais importante do que outras coisas. A gente vê que, provavelmente, nessas situações, pais e filhos têm boas motivações, né? Os pais querem certamente o bem para os filhos quando falam de alguma rota, de alguma direção boa. E os filhos também querem o bem para eles mesmos. Mas é difícil conversar, é difícil comunicar. Para mim foi muito difícil também, uma certa época, que eu achava que eu já tinha bastante maturidade, bastante vivência. Eu era bem novo ainda. Mas eu tomei algumas decisões já ministerialmente em algumas áreas, pensando, acho que eu consigo fazer de tudo, né? Eu consigo talvez trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu consigo me especializar em duas áreas muito diferentes, eu consigo agradar todo mundo, eu consigo fazer de todas as coisas um pouquinho, e daí a minha mão não aguentou em algum momento. Eu pensei que eu poderia ter uma teoria melhor de como fazer que ninguém na história tinha pensado, e daí eu ouvi depois a sabedoria que meus pais tinham oferecido, por mais que não da forma como eles tinham explicado exatamente, mas sabedoria havia. Eu não conseguia fazer todas aquelas coisas, era verdade. Uma delas foi no Ministério de Jovens, que eu queria estar envolvido em muita coisa. E daí eu não consegui fazer nenhuma dessas coisas muito bem naquela época. Mas é interessante. Não era exatamente sobre eu estar certo, sobre os meus pais estarem certos. Era sobre oferecer sabedoria, oferecer bondade. E, pela graça de Deus, nosso relacionamento não se rompeu. Por mais que naquela hora foi muito difícil a discussão, depois eu pude agradecê-los pela orientação, pelo cuidado, pelo carinho. E foi muito bom. Não foi do jeito que eles falaram, não foi do jeito que eu falei, mas o relacionamento a gente encontrou. E daí veio a alegria. É muito difícil para um pai ver o filho perder a sua vida, mas é muito difícil para o filho ver o pai se distanciar também por perder a vida que eles têm. A perda não é fácil. E quando o filho nessa parábola ele se perde, a gente vê que não apenas o filho se perdeu a si mesmo, né? O pai também perdeu ele. Não é uma história de um pai que fazia as coisas certas e de um filho que fazia as coisas erradas e inconsequente. É uma história de um laço, é uma história de um relacionamento para ambos. Nas perdas que nós passamos na nossa vida, a gente pode às vezes se perguntar e tentar meditar sobre o que se trata essa perda. Se trata sobre argumentos, se trata sobre caminhos, se trata sobre coisas que a gente tem, ou sobre contatos, sobre o que realmente tem valor. Como você tem vivido com seus pais? Ou pais, como você tem vivido com seus filhos? Você tem valorizado esse relacionamento? Você tem valorizado a intenção, o carinho, a demonstração de amor que a gente ouviu o pastor Joel falar na palestra de ontem? Demonstrar amor é importante se você souber falar na língua da pessoa, mas também é importante se você tentar ouvir, porque se você fechar a orelha, por mais que falem na sua língua, você nunca vai escutar. A gente tem que se voltar para o que é importante. Quando a gente perde alguma coisa, isso não necessariamente é de todo ruim, pode ter muito significado, se isso nos fizer entender o valor de algo que foi perdido. Eu não tinha muito cuidado com a minha saúde. Eu costumava, especialmente física, assim, né? Cuidado. Se eu tropeçava, eu não ligava muito. Eu continuava correndo rápido e caía no chão, e depois ia sarar algum dia, eu pensava. Mas um dia eu torci o pé muito feio. E daí eu pensei, nossa, eu estou no meio do acampamento, se eu falar para as pessoas que eu torci o pé, eles não vão me deixar participar da brincadeira. E eu não falei nada para ninguém, e com sucesso eu participei. E torci o pé de novo. Isso aconteceu 4 vezes naquela semana, porque eu continuei por bastante tempo. E daí, no final de semana, eu voltei para São Paulo, com o pé torcido, várias vezes, sem falar nada para ninguém.
e tinha um buraco com o formato de um pé no meio do chão, na calçada. E daí o meu pé encaixou lá perfeitamente, só que encaixou o pé, o resto do corpo não. E daí eu caí. E depois disso, meu pé nunca voltou ao normal. Ele é bem fragilizado. Eu ando, às vezes, estou andando em linha reta, e eu torço o pé, sozinho. Mas perder a saúde da minha perna foi bom. Hoje eu tomo muito mais cuidado. As pessoas talvez vão achar engraçado porque eu tropeço muito ainda. Mas eu tomo bem mais cuidado do que quando eu era mais novo. Quando a gente percebe o valor do que a gente perdeu, a gente vai atrás, a gente tenta procurar com mais ênfase. Antes que a gente perca nossos relacionamentos com pais e filhos, vamos buscar com mais ênfase. Vamos ver esse valor. Talvez ouvir histórias de pessoas que perderam, e em vez da gente se prejudicar para ter que aprender uma lição, a gente mudar. Porque com o filho, ele teve que perder tudo para entender. Lá no versículo 17, a gente continua a história. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Na sua procura, o filho percebeu sobre o que era o assunto. Não era sobre os recursos, não era sobre como ele vivia a vida dele. Era sobre seu pai. Não era sobre riquezas, não era sobre nem ter o que comer. Porque o valor do seu pai estava em quem o pai dele era. Ele podia tentar ser empregado por outras pessoas, mas ele sabia que o pai dele era alguém muito bondoso, era alguém misericordioso, alguém que ajudava até mesmo os empregados. Então, ele foi lá recorrer. Ele sabia que ele podia recorrer ao pai dele, e quando ele entendeu esse valor, ele foi atrás, por mais que ele tivesse que abrir mão do que ele lutou tanto para conseguir no começo, sua independência, o seu orgulho. E o pai também sabia o valor do filho, é por isso que ele recebe da seguinte forma, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai, e estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Será que o pai deveria ter dado alguma bronca para o filho não ter saído, não ter que ter passado por toda essa dor? Será que se ele tivesse colocado de castigo o filho, antes que tudo isso acontecesse, ele poderia ter evitado? Eu já ouvi uma pessoa dizer, não sei se é uma expressão até, porque eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. Nossa, se precisar eu prender, o meu filho com uma corrente em casa para ele não sair e fazer besteira, é melhor, porque daí ele não faz coisa ruim. Mas daí também a gente está escolhendo por outras pessoas. Esse pai não escolheu pelo seu filho, mas o seu filho teve que sofrer tudo isso. Essas dúvidas são válidas, porque as duas formas, se você forçar e se você não forçar, coisas ruins vão acontecer. Mas antes disso, da mesma forma que o filho teve que entender qual que era o valor, para o pai muito mais do que entender qual é a perspectiva certa, como ser um pai perfeito, entender o valor do seu filho e se alegrar com ele, especialmente quando você o encontra de volta. O texto continua lá no versículo 22. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel de seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram então a festejar o seu regresso. Você tem percebido o valor do que você pode perder? A gente está falando sobre relacionamentos, mas toda a sua vida, princípios de Deus. Você tem percebido quão valioso é alguma coisa quando você toma uma decisão? Tomar uma decisão não deveria ser algo tão rápido, tão simples. Às vezes simples, mas não tão fácil. Tomar uma decisão é algo que a gente tem que ter muito zelo, especialmente quando o que a gente vai tomar uma decisão tem muito valor. Quanto valor você tem atribuído às decisões na sua vida? Essa história do pai e do seu filho, que a gente vê, desse primeiro filho, essa primeira parte da história é muito interessante. Para o pai, talvez foi um pouco mais fácil. Por mais que dolorido ver o seu filho ser perdido, ele pôde ir lá no Achados e Perdidos, porque antes que ele percebesse, seu filho voltou. Estava lá com bastante acesso a ele. Mas a vida não é tão simples quanto encontrar alguma coisa no Achados e Perdidos. Que quando a gente perde e a gente não tem o que fazer, a gente pode recorrer a algum lugar e a gente vai receber. Às vezes a gente perde sem perceber algo e a gente não nota a falta desse algo. E quando a gente não percebe, a gente não tem o que fazer também. Isso é o que acontece com esse segundo filho.
O texto continua lá no versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e ele lhe respondeu: O seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. A mesma situação que a gente narrou com o primeiro filho acontece com o segundo. Perder, encontrar, descobrir o valor da situação, do relacionamento. O filho mais velho, ele não gastou bens. Ele achava que ele não tinha esses bens. O filho mais velho, ele não pediu para ser empregado, para ser servo do pai. Ele se colocou nesse lugar por vontade própria. Ele falando que trabalhava para o pai como um escravo. E o pai fala: Mas você não é meu escravo. Mas você já tem tudo que eu tenho. O pai disse para ele que ele não precisava se ver como um servo e não precisava se ver como alguém que não tinha bens nenhum, porque tudo que o pai tinha, especialmente depois de ter dado a parte do irmão, era dele já. O filho mais velho aconteceu a mesma coisa que o filho mais novo de uma forma muito diferente. Ele perdeu tudo que ele tinha, só que em vez de gastar, ele simplesmente abriu mão dessas coisas. E da mesma forma, seu relacionamento com seu pai foi afetado. O filho mais velho não via valor no seu pai. Da mesma forma que o filho mais novo disse, e daquela forma, como se quisesse desejar o pai dele morto, quando o filho o mais velho diz que ele é como um escravo, que ele não tem direito a nada do pai, ele está negando a herança do pai. E quando você nega a herança do pai, você diz que esse não é seu pai. Na nossa vida de fé, muitas vezes acontece isso. Deus tem as dádivas dele e as bênçãos dele que ele quer nos oferecer. E muitas vezes as nossas decisões são contrárias e a gente foge da direção de Deus, a gente foge do que Ele pode nos oferecer, da boa vida maravilhosa que Ele tem. Porque às vezes não parece muito óbvio, porque às vezes eu acho que eu sei o que eu quero fazer com a minha vida. Como filhos na fé, é muito difícil às vezes a gente tomar decisões que são de acordo com o Pai. Mas quando a gente abandona tudo que tem a ver com o Pai, a gente também está danificando esse relacionamento. E da perspectiva do pai em relação a esse filho mais velho. Imagina como deve ter sido um pai humano que criou seus filhos, um deles saiu de casa e o outro, depois de muitos anos, ele foi perceber que nunca se sentiu como filho também. Eu não sei como que é ser pai, mas eu imagino a frustração que deve ter sido. Todo o investimento, todo o esforço em tentar criar bem foi falho, porque ele era falho. Quando a gente perde alguma coisa, é muito perigoso quando a gente não percebe. Outro dia eu esqueci o tablet na igreja e estava aqui. E eu podia vê-lo, estava à vista. E daí eu voltei para casa. E eu não tinha percebido, quando eu coloco a mão no meu bolso para ver se eu esqueci alguma coisa, ele não está, porque não cabe no meu bolso. Então, é um desabafo que eu tenho, porque o anterior eu tinha um pequenininho assim, né? Aí eu colocava sempre no bolso, nunca perdia. E daí eu cheguei em casa, e daí foi muito frustrante, porque daí eu tive que voltar aqui e pegar. E daí foi muito frustrante, porque daí eu esqueci de fechar. Aí eu voltei de novo. Quando a gente não percebe alguma coisa, quando a gente não presta atenção em algo, não dá valor, ou não busca essa coisa, a gente perde sem perceber. Se eu não tivesse uso para o tablet, e quando eu chegasse em casa fosse usá-lo, eu não teria percebido por muito mais tempo. Algumas coisas são boas, né? Se a gente não tem muito uso para vícios, para coisas ruins, que bom que a gente se esqueça dessas coisas. Mas se tem algo que é importante, e a gente às vezes pode passar despercebido, não só a gente tem que perceber o valor, a gente tem que estar atento constantemente, a gente tem que olhar na direção. Se eu constantemente estiver olhando para o meu tablet, eu não vou esquecer ele aqui. Ele vai estar na minha frente, eu vou estar de olho nele e eu sei que eu preciso dele. Quando a gente olha para a nossa vida com Deus, ou com a nossa vida com nossos pais e filhos, será que a gente está olhando para a situação ao nosso redor, a gente está olhando para o assunto na mesa, ou a gente está olhando para eles, olho no olho? Fisicamente, mas também no coração. Para onde você tem olhado? O que você tem buscado na sua procura?
Encontrar alguma coisa não é só essa coisa ser achada. Se foram achados e perdidos, alguém pode encontrar. A coisa foi achada, ela não está mais perdida. Mas se você nunca for lá, você não vai pegar essa coisa. Ela vai ficar longe de você para sempre. Envolve a nossa busca, a nossa procura, o nosso investimento para recuperar algo que foi perdido. Jó, ele passou por uma situação que ele perdeu tudo que ele tinha na vida dele. E ele era uma pessoa que, a gente podia dizer, não tinha nada de errado que ele fez nas ações dele. Ele era justo, ele era como ninguém na sua época, e talvez até depois disso, como ninguém na história. Ele fazia tudo o que tinha para fazer certo. Mas quando ele perdeu as coisas, algo que ele também não prestou atenção. Ele olhou para tudo que ele tinha perdido, e ele olhou para o que ele conhecia da vida, e falou, bom, se eu perdi tudo, e Deus só tira as coisas dos pecadores, e eu não pequei, alguma coisa está errada, Deus talvez não gosta de mim. E é isso que ele perdeu de vista o próprio Deus. Ele fazia tudo certo, e as intenções dele eram boas. Às vezes a gente perde coisas, não necessariamente por errar, por olhar para uma direção errada. Lá no último capítulo de Jó, está ele orando para Deus o seguinte, no versículo 4. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. É interessante como Jó percebe essa situação. Porque Deus, ele não responde nenhuma pergunta de Jó, Deus não traz de volta imediatamente as suas pertences, ele fala, me escute e eu falarei. Eu vou fazer perguntas e você vai me responder. Para Jó, a situação simplesmente corrigiu quando Deus abriu a boca, quando Deus disse que ele ia falar e Jó ia escutar. Por mais que o que Jó ouviu foi uma bronca, isso foi suficiente para redirecionar a sua vida, porque agora ele sabia para onde olhar, agora ele sabia que Deus estava falando com ele, por mais que ele tivesse que se humilhar, pedir perdão por todas as coisas, ele olhou para Deus e Deus o encontrou. Jó falou, meus ouvidos tinham ouvido apenas, mas agora meus olhos te viram. Foi assim que ele foi encontrado por Deus. Não é sobre o que a gente faz, não é sobre o que a gente pensa, mas é sobre buscar o Pai e olhar para Ele. A vida não é tão fácil quanto achados e perdidos. A gente tem que entender o valor do que a gente perdeu, do valor do que a gente pode perder. A gente precisa ir atrás e encontrar com os olhos no alvo, fixamente. E depois disso tudo, a gente pode nos alegrar. Não alegrar porque tragédias aconteceram no meio do caminho, mas alegrar porque a gente tem o que tem de valor de volta. Não importa quantas vezes foi perdido, não importa quão difícil foi essa perda. Importa é ter e encontrar. O pai ao seu filho, o filho ao seu pai, a nossa vida em relação aos outros, nossa vida em relação a Deus. Às vezes a gente está com muitas dificuldades, pensando que algo está errado. Se eu sinto desânimo e Deus é bom, e Deus é aquele que pode curar todas as coisas, tem alguma coisa esquisita. Como Jó pode pensar que tem alguma coisa de errada. E a gente pensa, será que eu fiz algo de errado para merecer isso daqui? Será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa? Será que é porque eu estou sentindo desanimado? Ou até eu perdi alguma coisa, alguma oportunidade, algum emprego, algum relacionamento, algum ente querido que faleceu? Muitas situações podem nos gerar dor e podem gerar crises na nossa vida com o Senhor. Mas como Jó, a gente precisa olhar para Deus. Não é sobre por que aconteceram essas coisas, é sobre quem é o Deus que pode nos trazer alegria quando a gente o encontra, e Ele certamente se alegrará se a gente o buscar. Lá em 2 Crônicas está escrito o seguinte, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e Ele o deixou que o encontrassem. Eu gosto bastante de falar isso, mas Deus não é muito bom em esconde-esconde, porque toda vez que Ele está para esconder, Ele não se esconde, Ele fica lá para ser encontrado. Ele sempre joga na versão fácil, né? Então, se você quer ganhar alguma brincadeira, brinca de esconde-esconde com Deus, porque você vai terminar de contar e Ele vai estar lá na sua frente. Deus sempre deixa que a gente o encontre. E às vezes parece tão difícil, a gente perde tantas vezes, porque a gente não abre o olho quando a gente termina de contar. Ou às vezes porque a gente não termina de contar, a gente continua contando e contando e contando. A gente continua na nossa rotina diária e às vezes a gente não busca o Senhor. Às vezes a gente ora muito, mas será que a gente está olhando para Deus quando a gente ora? A gente medita na palavra, mas será que a gente está buscando a vontade de Deus?
Ou às vezes a gente não tem feito nossa vida diária com Deus, a gente não tem o buscado propriamente no caminho que Ele nos deu de oração, na revelação que Ele nos dá na palavra. Se Ele deixa ser encontrado, a gente deve buscar esses recursos. Se as dádivas dele estão disponíveis, a gente não deve ser um filho que abandona elas. Vamos buscar, vamos encontrar. Certamente Deus estará lá, certamente Deus nos trará alegria quanto mais a gente se aproximar dele. Se você tem passado por estresse, dores, perdas, cansaço ou dificuldades nesse seu dia a dia, se você tem sentido que algo não está certo, que Deus talvez não está falando ou que Deus te abandonou, se as circunstâncias estão complicadas, para um pouco nesse momento. Olha para Deus primeiro. Antes de tentar entender a sua vida, antes de tentar resolver essa situação, olha para Deus. Não deixe as circunstâncias distraírem do que tem mais valor para a gente procurar. Mais valor tem a nossa vida com o Senhor. Mais até do que Ele pode nos oferecer. Do que a gente buscar o que Deus pode oferecer para a gente, vamos buscar Deus. Do que a gente buscar o que Deus quer que a gente faça, vamos buscar o Senhor. Não é sobre o que eu acho, não é sobre para onde eu tenho que ir, não é sobre o que eu tenho que fazer. É sobre viver primeiro buscando a Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Se tem alguém que não conhece a Cristo ouvindo, se todas essas angústias da vida, no relacionamento, às vezes com os pais ou com filhos, são mais do que você consegue lidar, tem crises, tem choques, tem coisas quebradas que não dão para ser consertadas, creia em Jesus e ore. Ele é aquele que ensina o caminho do Pai, um Pai que cura, que traz restauração, um Pai que se alegra toda vez que encontra seu filho e que torna filhos que se alegram quando encontram seu Pai. Eu convido a todos nesse momento a estar entregando diante de Deus e orando, buscando entender na sua vida se você tem dado valor nesse relacionamento. Deus que se oferece como Pai para nós, que somos pecadores, que como Jesus vem e nos honra, nos deixa recebê-lo em nossa casa, em nossas vidas. E se a gente tem dado valor, será que a gente tem o buscado? Será que a gente tem trabalhado e procurado? Às vezes está tão fácil e disponível como no Achados e Perdidos. Busca do Senhor o que tem na sua vida, que possa te direcionar para encontrá-lo cada dia mais. Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor possa ser conosco. Cada um aqui orando diante do Senhor, o Senhor possa vir com a tua presença majestosa, com a tua bondade constante. Que o Senhor nos direcione para nós te encontrarmos. Que o Senhor aumente nossa intenção, nossa motivação de te querer, de estar contigo, de receber das tuas bênçãos, da tua dádiva. Que nós possamos entender o teu valor como Pai, para nós possamos entender também o nosso valor como filhos. Nos ajuda a ter olhos fixos no Senhor, para que a gente nunca se distancie, ou para se a gente tropeçar, a gente te encontre. E a cada vez que acontecer qualquer coisa, a gente possa se alegrar no Senhor, compartilhar da sua alegria que também nos permeia. Por favor, seja conosco também como comunidade. Nós sabemos que nós somos corpo de Cristo, que nós possamos entender que nós somos um no Senhor, e que nós não podemos nos perder também como um corpo, também como comunidade. Por favor, nos ajuda a viver e também compartilhar dessa alegria com outros que também estão perdidos e precisam ser encontrados. Com pessoas que nunca ouviram da tua palavra, que nunca ouviram do teu evangelho, ou com pessoas que se afastaram. Que nós possamos também trazer essa alegria de volta. Que nós possamos ser instrumentos teus para que pessoas te encontrem. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor estenda da tua graça para que nós possamos viver a cada dia no Senhor e para que nós possamos nos alegrar cada vez mais nas tuas dádivas que são presentes conosco. Por favor, nos ajuda, nos faz ver e enche nossos corações de motivação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e te entregamos tudo. Amém.